Olá! Muitas vezes nós gostamos de fazer comparações, talvez para mostrar as diferenças que existem entre duas pessoas ou duas coisas. Por exemplo, aquela comida é mais gostosa do que aquela outra, ou esse lanche é mais gostoso do que o outro lanche. Ele é mais forte, mais inteligente, ele é mais alto, mais magro do que aquela outra pessoa, enfim. Ou então talvez usamos comparações para a gente ampliar o entendimento de uma coisa que para outra pessoa é desconhecido. Por exemplo, tem uma charge onde Cibele tenta explicar para Armando o que é o amor. E ela diz assim: "Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre." Armando responde: "Hã?" E Cibele fala de novo: "O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não vai funcionar mais." E Armando responde: agora entendi. Obviamente, o amor não é literalmente como uma flor e nem um motor de carro. Mas para que Armando pudesse entender o que é o amor, a Cibele comparou o amor com uma flor e como um motor de carro. Mas será que a gente pode usar esse mesmo princípio com relação a Deus? Hoje nós vamos estudar mais um atributo de Deus. Deus, ele é incomparável. Ou seja, não há nada e ninguém que se possa comparar a Deus. Nós não podemos comparar a Deus a nada e ninguém. Ninguém se assemelha ao nosso Deus. Lá em Isaías, capítulo 40, versículos 18 e 25, por duas vezes o profeta Isaías pergunta: "Com quem vocês compararão Deus? Como vocês poderão representá-lo?" E lá no versículo 25 ele diz: "Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim?" pergunta o santo. Olha que interessante, no verso 17, o profeta Isaías diz: "Diante dele, de Deus, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada." A pergunta que Isaías propõe então aqui é: que elemento da criação se usará para poder comparar o nosso Deus? Visto que ele é um Deus tão grande e as nações são consideradas como nada diante da grandeza, da majestade do nosso Deus, que elemento da criação a gente pode usar para comparar o nosso Deus? E com ironia, Isaías responde no versículo 19 e versículo 20: "Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou talvez com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia?" O que Isaías nos ensina aqui é que não importa quão rústico ou quão sofisticado seja o suposto Deus, ele jamais será suficiente para se equiparar ao único Deus verdadeiro. Ou seja, Deus, ele é incomparável, porque ele é o único Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe um rival para ser igual a Deus, ou sequer um rival que possa ser comparado ao nosso Deus. E o que faz o nosso Deus ele ser um Deus incomparável? Eu creio que é a própria pessoa de Deus e todos os demais atributos de Deus. Somente Deus é onipotente, atributos que nós já vimos nos estudos anteriores. Somente o nosso Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Somente o nosso Deus é onipresente, onisciente. Somente ele é eterno, totalmente santo, soberano, acima de tudo e de todos. Isso faz de Deus ser o nosso Deus, ser único e incomparável. Não há nada, ninguém que possua todos esses atributos e que possamos comparar ao nosso Deus. Nem mesmo Satanás, que é uma criatura de Deus. Diante desse atributo de Deus, o nosso Deus é um Deus incomparável, eu queria tirar aqui pelo menos duas aplicações para a nossa vida. O que esse atributo tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, Deus ele é incomparável. Não ouse colocar nada e nem ninguém no lugar que pertence somente a Ele na tua vida e no teu coração. Não crie ídolos
no teu coração. O profeta Isaías confronta aqui os adoradores de deuses pagãos, mas a Bíblia também nos confronta contra os ídolos do nosso coração. Aquilo que a gente acaba colocando no nosso coração, tendo mais valor e onde a gente se dedica mais do que ao próprio Deus. A própria Bíblia afirma, primeiro lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, não terás outros deuses além de mim. Ele é único, não há ninguém comparado ao nosso Deus. E também o próprio Jesus diz lá em Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ou seja, ame, se dedique exclusivamente ao nosso Deus, que é único e incomparável. Nada e ninguém pode ser comparado ao nosso Deus, e nada e ninguém pode substituir o nosso Deus da minha vida e do meu coração. Segunda aplicação que eu queria deixar para os irmãos é que Deus é o único Salvador incomparável. Pense comigo, uma vez que nós cremos que Jesus é Deus e Ele também é o nosso Salvador, então não há outro Salvador ou outro meio de salvação que se compare a Deus. O próprio Jesus afirma, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é exclusivo, ele é incomparável, ele não é um caminho, mas ele é o caminho. E ninguém se chega até Deus se não for por meio dele. O apóstolo Paulo também afirma lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Não há outro mediador entre Deus e os homens, apenas um, porque ele é incomparável. Ninguém pode se comparar ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E o próprio Pedro afirma, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso porque ele é incomparável. Jesus não é um Salvador, ele é o Salvador. Jesus não é um dos caminhos que podem te levar a Deus, mas ele é o caminho. E ele possui essa qualidade, porque ele é o único Deus inigualável e incomparável.